Olá a todos, gostava que meditássemos hoje acerca do perdão. E gostava de ler um texto da Palavra de Deus que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O perdão é um dos temas mais sensíveis abordados pelas Escrituras. Uma vez que não somos pessoas perfeitas, nem lidamos com pessoas perfeitas, não deve causar-nos estranheza que, ocasionalmente, nós tenhamos queixas uns dos outros. A questão não é se devemos perdoar, pois isso é requerido pela própria convivência humana. A questão é até onde podemos ir. Até quando podemos perdoar? E esta foi a pergunta de Pedro. E eu vou destacar 3 pontos oportunos. Em primeiro lugar, é possível que irmãos nossos pequem contra nós. Não vivemos num paraíso, ainda estamos sujeitos a fraquezas e é certo que as pessoas vão decepcionar-nos, que nós vamos decepcionar outras pessoas. Os conflitos interpessoais podem ser vistos em toda a história bíblica e desde os primórdios da humanidade. Mesmo homens de Deus, como Paulo, Barnabé, tiveram as suas tensões porque tinham pontos de vista diferentes sobre determinada questão. Tiveram até não pequenas desavenças e discussões. O propósito de Deus é que vivamos em paz com todos os homens, mas se surgirem conflitos, nós devemos lidar com essas questões biblicamente. Em segundo lugar, o perdão limitado não expressa o ensino das Escrituras. Quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Ele estava, na sua perspectiva, a ser muito generoso, porque o ensino naquela altura é que o perdão devia limitar-se no máximo até 3 vezes. O que passasse disso era um abuso e não devia ser mais considerado. O ensino naquela altura colocava o limite no perdão e Pedro, mesmo sendo mais compassivo, esticando esse número de 3 para 7, ainda punha um limite ao perdão que devemos oferecer ao irmão que pecou contra nós. O ensino claro das Escrituras, entretanto, é que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Perdoa-os e lança-os nas profundezas do mar. Perdoa-os e afasta-os de nós como o Oriente se afasta do Ocidente. E este perdão é um perdão completo e para sempre. Deus nunca mais lança em cara os nossos pecados, que Ele mesmo perdoa. Assim é que devemos também perdoar-nos uns aos outros. Em terceiro lugar, o perdão que devemos dar aos nossos irmãos que pecam contra nós deve ser ilimitado. Quando Jesus fala de perdoar até 70 vezes 7, Ele não está a falar de um número, mas de um símbolo. O perdão horizontal deve ser na mesma proporção do perdão vertical. Como é que isto é? Assim como o perdão de Deus para nós é ilimitado, assim deve ser também o nosso perdão oferecido ao irmão que peca contra nós. Jamais podemos fechar a porta da misericórdia àqueles que, arrependidos, nos procuram em busca de perdão. Jesus foi ainda mais enfático nessa questão quando disse: se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus levanta uma questão hipotética e até mesmo improvável de uma pessoa pecar contra nós 7 vezes no mesmo dia. E vez por vez recorrer ao pedido de perdão
Mesmo numa situação tão inusitada quanto esta, não podemos deixar de perdoar. A medida do perdão que recebemos de Deus é a medida do perdão que devemos conceder ao nosso irmão arrependido. O apóstolo Paulo escreve: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão não é uma opção, é uma ordem divina. E todos os que foram salvos pela graça foram perdoados. E aqueles que receberam perdão de Deus devem conceder perdão aos seus irmãos. Então o meu conselho para ti é que possas perdoar. Que Deus te abençoe.